na presença de Deus, irmãos. Vamos celebrar. Então eu posso
render aos pés do Rei, livres para entrar em Sua presença, livres para podermos colocar nosso coração diante do Senhor.
Quero parabenizar aqueles irmãos que aderiram, passaram o ano novo na casa de Deus. Esse ano foi o ano com a maior quantidade de irmãos na passagem do ano novo. Eu fiz um desafio, estou muito grato por ter sido atendido pela maioria. Deixe para viajar depois do ano novo, aí você passa o final de semana fora. Quero convidar vocês, em 2026 já estamos, amém? Amém. Todos nós conseguimos chegar aqui com saúde, graças a Deus, estamos bem, e eu quero começar o ano, nesse primeiro domingo de 2026, lendo um texto que será a base para todo ano. Todo ano de 2026 nós vamos recordar o que hoje vamos verificar aqui através dessa reflexão. Convido os irmãos para abrirem a Escritura no Salmo 128. Salmo 128. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 128. Quem encontrou, diga amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Deus fala conosco abundantemente hoje à noite. Queremos te agradecer por todos os dias vividos em 2025. Aqui estamos, gratos ao Senhor por todos os teus benefícios, todas as portas que foram abertas, aquelas que o Senhor não concordou também foram fechadas. Nós te louvamos, porque nesse ano de 2026, nós queremos te servir abundantemente, cheios da graça, do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é alargando as nossas tendas. Quero me referir aos nossos propósitos, aos nossos ideais familiares, aos nossos filhos, ao nosso trabalho. Desejo sucesso em cada etapa da sua vida nesse ano de 2026. Sabe por que eu penso dessa maneira? É comum ao homem que não tem o temor a Deus, que não conhece Deus, desprezar aquilo que é dito pelos profetas, aquilo que é anunciado pela palavra de Deus, como o Kevin ontem à noite nos trouxe uma palavra desafiadora. Desprezar o que o Senhor estabeleceu para a nossa segurança, para o nosso sucesso e para a nossa vida em sociedade, no meio da nossa família. Porque a segurança, quando ela é desvinculada de Deus, ela torna-se um laço contra nós mesmos. Achamos que estamos bem, que estamos seguros, que nada nos abala, pensamos que estamos de pé. O sucesso humano, pessoal, transforma-se em um caminho, às vezes obscuro, difícil,
por conta da vaidade, do engrandecimento do eu, das motivações pessoais. É uma escalada perigosa rumo ao poder distante do Senhor e da sua palavra. Esse é o mundo da secularidade, dos valores transitórios, que por sua vez converte-se em um veículo que se movimenta rapidamente contra nós, rumo ao poder sem Deus, à posse, à ostentação de valores sem o Criador. É nesse contexto que o Salmo 128 se estabelece. É um salmo de romagem, mas é um salmo de passagem, porque o povo de Deus havia ficado 70 anos no cativeiro babilônico, e agora esse povo, ao retornar para a sua nação, eles estão diante da reconstrução de uma nação, da reconstrução do templo, da reconstrução da vida pessoal, da vida financeira. Não foi fácil ficar no cativeiro. E aí nós começamos a lidar com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com as nossas vaidades, e não temos mais tempo para a família, para a adoração ao Senhor. A igreja se torna secundária, e aí a vida se torna um elo difícil de ser visto do ponto de vista e da vontade de Deus. Se torna uma vida marcada pelo ego, sem o temor a Deus, ao Senhor. E o que acontece com um homem que não teme a Deus? O que acontece com um homem que não se submete à palavra do Senhor, às orientações da sua igreja, do seu pastor? A sua vida passa a ser conduzida por si mesmo, por ilusões, às vezes fundamentadas em ideias frágeis, em motivações fúteis, sustentadas por relacionamentos fragmentados, por ideais humanos, momentos vividos de forma vazia. A oração é vazia, a leitura da Bíblia é vazia, ouvir a palavra de Deus se torna um momento vazio, vida sem propósito, sem a função que direciona o coração de Deus. O Salmo 128 nos traz, nos oferece luz suficientemente subsidiada pelo Espírito Santo, que afugenta essa realidade infame de valores que não são permanentes. O Salmo 128 nos firma no temor a Deus, no trabalho digno, honrado, e nas bênçãos que vêm dos altos céus para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias. A base deste salmo poderia ser a família, a igreja, mas o fundamento aqui inicia com temor ao Senhor. Temor. O verso 1 nos leva a pensar. Olha o que diz esse versículo maravilhoso: bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que felicidade comum, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O temor aqui não está associado ao medo, ao pavor, mas a uma relação concreta, correta, direcionada a Deus, aos seus caminhos, um relacionamento com Deus marcado
essência dos valores santos das Escrituras Sagradas. Tem a ver com reverência, tem a ver com essa situação nossa diante do desequilíbrio social, diante da falta de temor, da falta de obediência, um ateísmo exagerado que se estabelece na vida social. E aí nós estamos aparentemente na contramão. Nós nos sujeitamos a Deus, nós nos submetemos ao Criador, porque temor tem a ver com reverência, com obediência e com confiança, sobretudo com confiança. Nós confiamos no Senhor. Temor então é um sentimento profundo da alma, que traz equilíbrio e que leva cada um de nós a ser sensato. O equilíbrio na presença de Deus, aquele que vive e que teme ao Senhor, aquele que o busca de todo o coração. A sua relação com Deus, ela é legítima. Esse temor profundo, sem medo, sem ser intimidado, que nos aproxima do Senhor e que gera, que frutifica intimidade com Ele, confiança nele, porque tem intimidade, me direciono a Ele em oração, porque confio nas suas respostas. Esse é o homem que busca o Senhor. Trata-se de respeito a Deus, que se traduz no comportamento diário de uma vida que serve ao Senhor. Eu não reverencio a Deus porque Ele é soberano sobre todos, sim, mas eu reverencio a Deus porque a sua palavra transformou a minha vida. A sua palavra deu sentido à vida da minha família. É o que a palavra de Deus vai dizer lá no Velho Testamento, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram na casa do Senhor com fogo estranho. Às vezes as nossas intenções ao vir à casa de Deus, a estar aqui e cantar os cânticos, não são novas. O fogo que nos traz aqui é o fogo da desarmonia, da desavença. Isso não é bom. Mas quando somos trazidos pelo Espírito Santo para estarmos aqui, sermos assistidos por Ele, adorá-lo em espírito e em verdade, este fogo é santo, é libertador, é regenerador. Ah, como Deus aceita, como é significativo trazer ao Senhor um culto, conduzir a nossa vida em santidade, com responsabilidade, não apenas diante do serviço do Senhor, trazendo a família, prestando a Deus um culto verdadeiro e sincero, como diz o Salmo 2, versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Amém? Esta é a direção que Deus quer nos dar, porque temor e andar nos caminhos do Senhor tem a ver com sabedoria produzida. Pastor, como é que eu produzo sabedoria? É plantando justiça, plantando amor, plantando verdade, plantando sinceridade. Plantados na casa do Senhor, vamos florescer nos atos do Senhor, nosso Deus. Provérbio nos ensina: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.
Temor é esse processo de aprendizado. Eu aprendo a temer ao Senhor. E quando eu aprendo a temer ao Senhor, vem o mal, vem o desvio, vem as sugestões malignas, vem os desejos da carne, vem o desespero, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia, vem o temor da vida, e eu não serei abalado, porque eu estou aprendendo diante do Senhor o ensino que me fortalece. Amém? O temor ao Senhor, portanto, é um princípio pedagógico que nos ensina. E aonde há desprezo para com o ensino que vem do Senhor, aonde há desprezo ao temor a Deus, há insensatez. Foge a responsabilidade. E aonde há temor, há sabedoria, há vínculo de relacionamento com Deus. Irmãos, muito se fala hoje sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Mas se você não for obediente, se você não submeter a sua soberania, que é presente no dia a dia da nossa vida, você se torna um louco. Você se torna desnecessário no serviço do Senhor, porque a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, as misericórdias do Altíssimo, elas se apresentam para o seu povo. E Deus queria assim: olha, vocês vão construir um templo, reconstruir os muros, vocês vão reconstruir as cidades, vocês precisam do meu poder. Pós-exílio, tudo não seria fácil. Precisavam dessa relação e dessa dependência do Senhor. E Deus está aqui desafiando, com o Salmo 128, a nação de Israel, ao povo de Deus, cada família, a submeter a Ele. É como Ele falou para Moisés: eu sou o que sou. Quando Deus se revelou dizendo eu sou o que sou, Ele está dizendo: olha, vai em meu nome, as coisas vão acontecer porque eu haverei de estar contigo. Eu gosto muito dessa expressão de Deus a Moisés, porque o hebraico ele é muito interessante quando as palavras se apresentam. E é axé. É uma expressão forte. Deus está dizendo assim: eu serei o que serei, sempre serei o que serei. Eu serei fiel, eu serei o Senhor, a minha imutabilidade estará convosco e o poder de Deus se cumprirá. As minhas promessas não falham. Eu sou o que sou. Amém? Eu serei sempre o que eu sou. Eu não mudo. Deus está dizendo isso para você. Deus está dizendo isso para a igreja. Deus não vai mudar em hipótese alguma o seu desejo para conosco, para com a igreja cristã evangélica Dunas, porque o Senhor reina. Os membros, aqueles que me amam, que me obedecem, o Senhor reina. E Ele reina e está vestido de majestade, diz o Salmo 93, versículo 1. É uma soberania de Deus que me leva à humildade, à prostração, à verdadeira reverência, com temor ao Senhor. Nasce de uma fé genuína, cabal, entranhada. Me estranha que não saibamos que podemos lançar mão da nossa fé para agraciarmos, para sermos, pela benevolência de Deus, abençoados. Amém? Então, tudo na vida depende de Deus. Tudo na vida depende dos propósitos de Deus. Há uma linha que Ele traçou, há um rumo, há uma destinação, há um propósito.
viver com propósito, prostrar-se diante de Deus. Essa postura que o adorador tem, de humildade, em oração, reconhecer a sua soberania, a sua graça, o seu amor, entendendo que tudo na vida, quando é direcionado por Deus, vai dar certo. Amém? Porque o texto diz, o versículo 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Eis como será abençoado você, meu irmão Antônio, você, meu irmão Raimundo, você, meu irmão Gilson. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. Eu não tenho a menor dúvida de que, se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu não preciso ser um grande pregador, um grande pastor, eu não preciso de aplausos, eu não preciso do foco humano, eu só preciso de Deus, da sua presença, ter uma vida de humildade, viver simplesmente, jogar fora as tralhas. É isso que Deus ensinaria para o seu povo na construção do templo. Olha, lança fora tudo que não vem do coração de Deus, tudo que é obscuro, profano, deixa fora. O que vocês trouxeram de idolatria da Babilônia, deixa fora. Deixa fora os ídolos, deixa fora o pecado, deixa fora a desobediência. Deus é um Deus santo, um Deus maravilhoso. Era isso que Deus queria do seu povo. Temor. Se eu temo a Deus, se você temer a Deus, você vai ser bem sucedido, você vai ser honrado. Nenhum mal chegará à tua casa, porque você teme ao Senhor. Segundo passo que nós podemos trilhar em 2026 é trabalho. Ah, pastor, trabalho? Eu não quero saber de trabalho. Trabalho é amaldiçoado. O pecado amaldiçoou o trabalho. A irresponsabilidade do homem fez o trabalho ficar pesado, nos faz ficar estressado, sem forças. Mas eu quero falar aqui daquele trabalho, daquele ofício que agrada ao Senhor, que nós fazemos com prazer. O texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Não dos subornos, das vantagens, mas do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Amém? É só trabalhar. 5 dias na semana é o suficiente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Descansar no sábado e trabalhar para o Senhor no domingo inteirinho. O dia de domingo é um dia de trabalho, não é dia de descanso. É dia que eu venho para a casa de Deus trabalhar no EPA, e aí eu sou fortalecido, eu sou abençoado. O texto fala de mãos que trabalham. As mãos que trabalham, elas são gratas ao Senhor. Elas devem ser as mesmas mãos que dependem do Senhor, porque a nossa suficiência vem do Senhor, o nosso sustento vem do Senhor. Glória a Deus, irmão. Deus é que nos sustenta. E aí eu posso lhes afirmar: não há trabalho amaldiçoado quando nós trabalhamos para o Senhor, quando o nosso trabalho, mesmo sendo secular, é para o Senhor. Quando a finalidade do trabalho é honrar a Deus, glorificar a Deus. Nós sabemos que as dificuldades podem vir no dia a dia, elas podem se apresentar, mas nós confiamos no Senhor. Amém? Há um texto que eu amo demais, que está lá em Colossenses 3:23, diz: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor. É aquele bordado,
É aquele cliente que você atendeu. Minha esposa, depois do ano novo, emprestou o celular dela para os netos. E aí eles brincaram, caiu, quebrou, despedaçou, não serviu mais para nada. E eu fui tentar comprar o celular, o trabalho dela. Aí cheguei lá na Claro, sentei numa cadeira, aí veio uma atendente. Eu pensei que ela veio para me atender. Ela disse: ó, sai daí, porque esse lugar aí é meu. Meu Deus! Se eu estava sentado no lugar errado, não era meu aquela cadeira. Tantas cadeiras vazias por lá, ela podia ter arrastado outra. São cadeiras com rodinhas, fáceis de movimentação. Sabe o que aconteceu? Eu me levantei, chamei a minha esposa: vamos lá para outra loja. Lá tem um irmão da igreja conhecida. Cheguei lá, o rapaz nos atendeu tão bem. Foi lá que nós compramos, por conta do atendimento. Queridos, falem bem com as pessoas, respeitem as pessoas. Você está cansado do seu trabalho? Está diante de você um outro ser humano, um vizinho seu, um amigo seu. Trate as pessoas. E no dia em que você for maltratado, não repita. Para que evitar? Isso nos torna amargos diante do Senhor. Trabalhe. Tudo quanto você fizer, faça de coração. Faça para o Senhor. Porque se fizermos assim, há uma medida maior de felicidade na nossa vida. Você é feliz? Está feliz com a sua esposa? Está feliz com os seus filhos? Está feliz com o seu trabalho? Está feliz com o Natal que você viveu? Com as comidas deliciosas? Aqui foi tanta comida no ano novo. Ô povo que sabe fazer comida boa aqui na igreja. Então você está feliz? Ainda maior é a alegria daquele que teme ao Senhor. Amém? Porque nós temos que nos alegrar com pequenas coisas, com os privilégios concedidos por Deus. Um coração agradecido alegra o coração do Pai. Pensa num pai aborrecido, é um filho mal agradecido, egoísta, que só pensa nele. Nós não podemos viver assim, irmãos. Nossos pais ficam velhos, mas ainda têm sentimentos, têm emoções, gostam de estar com netos, não uma casa onde se aluga por 20 mil reais por mês. Um coração agradecido. Sabe o que Neemias, depois do exílio, ele se levantou diante de todo o povo, e o povo pediu para ele ler as Escrituras. O povo não pediu para ele ler as promessas, as dificuldades, o nome de quem veio do exílio. Não, o povo pediu. Que decisão maravilhosa! Neemias, leia as Escrituras. E Neemias leu as Escrituras no capítulo 8, no versículo 10. Quando Neemias lia as Escrituras sagradas diante do povo, Neemias diz: olha, a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? É a alegria do Senhor que vai nos conduzir em retidão. Porque Deus sabia que após o exílio, Deus desejava construir uma nação forte. E o povo precisava andar em retidão, experimentando a felicidade, mas também experimentando a capacidade de obedecer a Deus. Isso é, Deus queria que as feridas que atormentaram, que adoeceram, fossem esquecidas, as lutas fossem esquecidas. Não se vive do passado, não se vive de memórias antigas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, diz a palavra do Senhor, é olhando para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Como é que nós vamos mensurar o sucesso que vem do Senhor, de um Deus generoso? Deus planeja a abundância para nós. Deus planeja
vida em abundância para nós, mas para aqueles que andam em retidão. Amém? E aí no Salmo 23, vai fazer sentido: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Amém? Assim como Ele sustentou Israel com maná, com as codornizes, com o melhor lá no deserto, Deus continua demonstrando o seu amor para conosco, sua bondade, sua misericórdia sobre os que confiam no Senhor. Confiamos, pois, no Senhor. Amém? Então, 3 palavras aqui nesse texto. Temor é a primeira palavra. A segunda palavra, trabalho, para você nunca se esquecer. Temor, trabalho. E a última palavra que eu quero pensar aqui, que aparece nesse texto, é tenda, casa. Algumas versões trazem a ideia de tenda. Tua esposa, no interior de tua tenda, de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Amém? Por último, é a harmonia do lar. Olha, nesse Natal as pessoas fizeram uma inversão de valores. Primeiro, a família. É curioso que com essas datas que nós temos, o Natal vem antes do Ano Novo. De certa forma isso é bom, porque eu vou valorizar a minha família, eu vou amar a minha família, e no Ano Novo eu vou estar na casa do Senhor. Amém? Vou valorizar a minha outra família. São essas 2 famílias que eu tenho para valorizar. E aí o texto diz: se tu fores fiel, se tu fores homem que teme a mim de todo o coração, se tu andares em meus caminhos, a tua casa, a tua tenda. E existe aqui algumas áreas dessa casa, dessa tenda que Deus quer abençoar. A Bíblia chama disso a harmonia da família, do lar, que é um sinal visível. Qual é o sinal visível das bênçãos do Senhor? É que nós estamos andando com Ele, é que a família está debaixo da graça do Senhor. E aí começa com a esposa. Talvez em 2025 sua esposa foi a que mais você desprezou, mas começa com ela, com a esposa. E a esposa aqui, ela é comparada a uma videira frutífera. E o que uma videira frutífera simboliza? Eu fiquei imaginando a alegria. Só pode ser alegria. Então o que representa uma mulher dentro de uma casa? É a alegria. Aquela que vive reclamando, se torturando, aquela que nunca elogia o marido, aquela que é super protetora, não. Aquela que adoece a família, não. Mas eu olhei para esse texto, eu penso, Deus está aqui lembrando da mulher virtuosa de Provérbios. Quem achará uma mulher virtuosa? A tua esposa, diz o texto. É como uma videira frutífera. Isso fala também de fecundidade. Amém? Da graça do Senhor. Porque a mulher virtuosa, diz Provérbios, é a coroa do marido, Provérbios 12, versículo 4. Aí vem a máxima, que toda a igreja se utiliza dela. Lares fortes sustentam igrejas fortes. Por que a minha igreja é fraca? Eu não gosto da minha igreja, não, ela é fraca. É fraca porque a sua casa é fraca. É fraca porque você tem que exercer autoridade. E esse texto vai nos direcionar, vai nos dizer qual é o tipo de autoridade que nós temos que ter dentro da nossa casa. A família que teme ao Senhor, ela é digna de honra. Hebreus fala isso no capítulo 13. Seja digno entre todos o matrimônio. Ele é honrado. Amém? Então começa com a tua esposa, depois com a tua casa. Ainda sobre as esposas, eu estava lendo um artigo há 2 semanas, e eu não concordei muito, mas li.
de ler Números, e o autor dizia o seguinte, que sempre as mulheres, elas quando se casam, elas amam de fato e de verdade o seu esposo nos primeiros anos. Quando os filhos nascem, o amor ao marido é desviado para os filhos, depois para os netos. E aí, o que você tem que fazer? Que tipo de avaliação? É a maneira como você está vivendo. Você está vivendo mais com os seus filhos, eles vão ficar egoístas um dia, avarentos. Você tem todo o foco do seu amor, da sua capacidade direcionada aos filhos. Parte sim, em conjunto, como esposo. Mas a Bíblia diz que, claramente, que a coroa dos homens é a esposa. Aí, esse autor vai dizendo, é por isso que vem o divórcio, as separações, já não se aguentam mais, nem os filhos sustentam mais o casamento. Isso é horrível. E quem é que sofre num divórcio? A Bíblia diz lá em Malaquias, Deus odeia o divórcio. Quem é que sofre? É o pai, é o homem? Não. Se brincar, na semana seguinte ele já tem outro. E a mulher são as mais pacientes, esperam um tempão, não se pronunciam fácil, mas quem sofre mesmo são os filhos. E aí, tua esposa, o texto continua, tua casa, amém? Nossa tenda, nossa casa, porque é lindo, tua esposa no interior, tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Quando li esse texto, eu não pensei necessariamente numa casa grande, com fartura, mas eu pensei numa casa que produz o fruto do Espírito Santo. E aí eu lembrei das palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de você mesmo, suas emoções não pertencem a você, mas pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, porque fostes, diz o texto no versículo 20, porque fostes comprados por preço, fostes comprados por Deus. Teu corpo já foi comprado por Deus. Agora, pois, glorificai vosso Deus com o vosso corpo. Amém? É por isso que faz sentido, olhando dessa perspectiva, as palavras de Josué. Josué, o homem de Deus, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí o texto continua, também teus filhos. Os filhos, aqui no texto, são comparados com rebentos de oliveira, aquele brotinho das oliveiras. Gente, a oliveira está tão em moda, não sei se vocês já descobriram, mas as floriculturas estão vendendo por um preço altíssimo. Esses dias eu estava vendo alguém transportando uma oliveira e eu fui pesquisar o valor. Uma oliveira chega a ser 100 mil reais. Uma oliveira grande, do tronco, antiga. As pessoas compram por 150, 200 mil reais para colocar na sua fazenda, na sua chácara, no seu terreno. A oliveira é símbolo dessa longevidade, da força. Mas nós não precisamos comprar uma oliveira, porque os nossos filhos representam oliveiras, força e continuidade. Pedro diz, eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. Sabe por que a nossa família não é forte? Porque não temos responsabilidade com os nossos filhos. Nós deixamos eles com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Nós temos que trazer aqui os nossos filhos para a casa de Deus. Para a casa de Deus nós temos que trazer os nossos rebentos. Temos que lhes ensinar, pastor, não é fácil. Não é fácil. Nos dias atuais, cada um tem o seu rumo. Irmãos, tem uns segredinhos aqui
torna a vida fácil para todos nós, um pouquinho mais fácil do que você imagina, porque os filhos, diz o Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor. Mas sabe onde é que eles são formados? É na universidade. Os filhos são formados dentro de casa. Esse é o primeiro princípio, porque a Bíblia diz: no interior de tua casa. Eles são formados dentro de casa para testemunho lá fora. Lá fora. Teus filhos. E aí, por último, eu não poderia deixar essa figura linda, tua mesa. A mesa aqui, ela é tão necessária, ela é tão mensageira, ela é tão ilustre. A mesa é um lugar onde frequentamos. Ah, pastor, lá em casa, cada um come na televisão, na frente da televisão, outro come dentro do quarto, não tem mais mesa. Ninguém se reúne mais em volta da mesa, mas é em volta da mesa, esse símbolo de unidade. A mesa não é apenas um lugar de refeição, é um espaço de comunhão, de autoridade, de unidade, de ensino. Os primeiros cristãos, diz a Bíblia, lá em Atos 2:46, todos os dias eles perseveravam unânimes em oração, no estudo da palavra, no partir do pão, de casa em casa. Sabe o que é que isso me ensina? Para a igreja ser forte, para a sociedade não fraquejar, ser mais forte ainda, eu tenho que supervalorizar. A doutora Bia postou no Casa, olha como é chamado o grupo da nossa igreja, Casa. Então ela postou na mesa do nosso grupo, ela postou a agenda para você ler a Bíblia em 2026. Vamos resgatar o culto doméstico, vamos fortalecer os valores vinculados. Eu fiquei muito feliz. Esta semana eu saí com a minha família para nós lançarmos fora. Aí eu vi um dos filhos orando com a esposa. E eu nunca tinha visto assim, ao ar livre. Aí a Glaucia olhou para mim, eles fazem assim, sempre que eles vão tomar as refeições, eles estão orando juntos. Marido e mulher que oram juntos, permanecem juntos. Marido e mulher que leem a palavra de Deus juntos, vão permanecer juntos. Se você quer permanecer junto com a sua esposa, com seus filhos, leia a Bíblia com eles, ensine a palavra de Deus. A minha nora Ana Lídia chegou para mim essa semana e falou: pastor, eu estou assim, boba. Eu fui fazer uma verificação lá em casa do conhecimento bíblico dos meus filhos. Os meninos sabem tanto de Bíblia, porque onde eles aprendem? Aqui na igreja, com as professoras, mas também aprendem em casa, sobretudo em casa. Amém? É isso que nós queremos, ensinar os nossos filhos. Eles não serão torturados, eles não serão marginalizados, eles não serão desviados. Ninguém muda a direção de uma criança. A criança aprende com o Senhor. Amém? Eu sei que eu já tinha que ter encerrado, mas eu vou fazer uma conclusão aqui, bem rápido, porque a mensagem do Salmo 128 é a forma mais prática de você enxergar isso nesse texto. Eu queria que você enxergasse também. A mensagem do Salmo 128 começa na mesa, em volta da mesa, ao redor da mesa. Começa em casa. Deus sabia disso. Tinha que começar na casa de cada israelense para a nação ser poderosa, ser forte, ter um testemunho forte. Mas isso que começa em casa gera transformação para toda a nação. Após o cativeiro babilônico, era isso que Deus queria. Deus queria mostrar que famílias saudáveis seriam o fundamento de uma nação restauradora, de uma nação restaurada, de uma nação que teme ao Senhor. Amém? E aí eu posso ler agora os últimos versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe desde Sião, desde os montes de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Nós podemos aqui orar. Que Deus te abençoe desde os montes de Pacatuba, desde os montes das serras mais próximas daqui de Fortaleza.
para que esta bênção chegue à nossa cidade. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Deus te abençoe desde o céu, a Sião celestial, para que vejas a prosperidade de Fortaleza, de Jerusalém, durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Essa paz, ela vai se cumprir com a volta de Jesus agora. Amém? Paz sobre Fortaleza. Essa é a bênção que Deus deseja encaminhar, derramar sobre nós, sobre a nossa igreja, que parta aqui dos morros da Praia do Futuro, do chão de estrelas daqui da Praia do Futuro, da nossa igreja que está no ponto mais elevado da cidade. Uma pequena igreja, como a igreja de Filadélfia, possa Deus abrir uma porta diante de nós para abençoarmos toda a cidade de Fortaleza. Amém? Porque a igreja que se apropria dessas verdades encontra na palavra do Senhor a sua recompensa. Por favor, Ana, coloca aí no quadro. Eu quero ler esses 4 versículos para finalizar. Isaías capítulo 54, versos de 1 a 4. Vamos ler. Isaías 54, de 1 a 4. Canta alegremente, ó estéril, Israel, que não deste à luz, Sara. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto ainda. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não me peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Ninguém vai falar nessas 2 palavras, mas eu falo em nome de Jesus. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. 3, 4 agora. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Jamais, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Amém? Ana, viuvez, não tem mais opróbrio na sua vida. Amém? Damasceno, agora é servir ao Senhor até a volta dele. Amém? Lindalva, honre as viúvas, verdadeiramente viúvas. Deus te abençoe, Lindalva. Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe. Amém? Vamos ficar em pé e vamos voltar os nossos olhos para a cidade. Vamos voltar as nossas mãos. Eu sei que tem muita gente que me ajuda depois do ano. Vamos voltar assim, botar as nossas mãos para Fortaleza. E o Kevin, o pastor Ávila, vai nos dirigir aqui em uma oração.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Possamos cantar alegremente ao Senhor, o Santo de Israel, o Santo das nossas vidas, amém? O Senhor Todo-Poderoso, poderoso nas batalhas, Ele luta por nós, Ele venceu por nós, Ele na cruz. Nós hoje somos vivos, hoje somos filhos do Senhor, louvemos a Deus, Ele nos libertou, aleluia. Enquanto nós adoramos com as músicas, os irmãos podem adorar também com seus dízimos e suas ofertas. Glória, és ungido.
tá? Amém, queridos? Quero dar os avisos da semana. Normalmente nós temos programação nessa semana. Terça-feira temos culto de oração, 7h30. Quinta-feira temos escola bíblica, também às 7h30. No sábado temos casa, 7h30 da noite. E aos domingos, 5 horas da tarde, o chá, das 5 e 6 horas, o culto de celebração. Participe das programações, seja um membro atuante da igreja, participe do EPA, você pode ajudar. E aí, Maria Clara, ela falou, não é verdade? Ano novo, atitudes novas, mas eu trago isso para vocês também. Ano novo, atitudes novas, vamos ter atitude na casa de Deus, vamos ter ação, vamos participar do trabalho ao Senhor, participar daquilo que é devido para os seus servos, que é servir. Amém? Então fica esse convite a todos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa florescer nas nossas vidas no ano de 2026. Aleluia. Paz, irmãos, amém. Essa semana foi uma semana abençoada, final de semana durante 7 dias. A gente teve culto aqui na quarta-feira, nosso culto de passagem de ano, foi uma bênção. Nosso culto de terça-feira de oração, antes, terça-feira, quarta-feira, nosso culto de virar do ano. E já tivemos nossa primeira aula da escola bíblica Lunas, na quinta-feira. Então eu quero reforçar esse convite para os irmãos. Para quinta-feira estarei aqui conosco para estudarmos Daniel. Iremos para o capítulo 11, tá? E Deus tem falado muito aos nossos corações. Amém? Quem tem participado tem sido abençoado. Irmãos, vocês estão sentindo algo diferente no nosso lar? Está bem mais geladinho. Essa semana a gente teve, especificamente ontem, nós fizemos a prova dos desses nossos climatizadores. E meu desafio para você é o seguinte: a gente vai agora no dia 20 de janeiro pagar a última mensalidade. Glória a Deus, né? Um ano que foi desafiador, mas Deus nos ajudou a vencer. Última parcela, gente, isso eu estou feliz. E também vai ser a última parcela do nosso bebedouro, que também nós trocamos o filtro já, fazemos toda a manutenção dele ontem. Nós estamos muito felizes, porque nós temos novos desafios agora. E os novos desafios serão quais? Terminarmos a sala das crianças, que já está com ar-condicionado, com o piso. O que falta, pastor? Então ainda, a gente precisa só pintar e as professoras fazerem, elas vão convocar aqui as artistas e os artistas aqui da nossa igreja para a gente poder fazer a decoração da nossa salinha das crianças, amém? E aí, se Deus quiser, o mais breve possível, e eu falo isso aqui nos próximos dias, nós começaremos os nossos banheiros masculino e feminino, amém? Para Deus poder ser glorificado com a igreja já toda com seus equipamentos. E a última coisa que nós fizemos esse final de ano foi, nós estamos com quase todo o estúdio de ensaio do Ministério de Louvor pronto. Nós já temos o ar-condicionado, já pusemos as portas, a gente falta alguns detalhes ainda, mas já está operante. Domingo nós já vamos começar a usá-lo. Amém? Então eu queria bater palmas para o nosso Deus. Ama e que nos salvou. E eu quero te convidar a ficar em pé agora para a gente poder orar, agradecendo. Eu quero fazer um clamor pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua. Então você não vai olhar para mim, você vai olhar para a nossa cidade. Olha que vista maravilhosa que nós temos aqui. E nós vamos levantar as nossas mãos, nós vamos orar pela nossa cidade, que nós amamos Fortaleza.
Amém? Nós amamos o bairro Lunas, nós amamos a nossa rua aqui, a nossa avenida do Barreiro. Então nós vamos abençoar essa cidade. Senhor Jesus, nós rogamos ao Senhor para que possa abençoar essa cidade que precisa tanto do Senhor, as pessoas que precisam tanto do ouvir do Teu Evangelho, precisam experimentar o Teu amor. Nós pedimos paz para a nossa cidade. Ó Deus, vem converter o coração daqueles que intentam coisas más contra as outras pessoas. Ó Senhor Jesus, esse é o ano que nós vamos escolher nossos novos líderes, Deus, nacionais, estaduais, nossos senadores, deputados. Ó Deus, que nós possamos ter a sabedoria vinda do alto para escolher homens e mulheres que possam governar a nossa cidade, governar o nosso país, o nosso estado, com decência, com idoneidade. E nós pedimos para que o Senhor possa ter misericórdia da cidade de Fortaleza que nós tanto amamos. Ó Deus, que Tu possas visitar cada rua aqui representada, Deus, cada lar aqui, Senhor, representado, que cada bairro, Senhor, aqui representado, possa ter do Senhor a paz, o amor, a alegria. Que Fortaleza possa, Deus, não ser conhecida como cidade da prostituição, ou cidade do verão, ou cidade do sol, mas que essa cidade possa ser conhecida como a cidade onde o Senhor habita. Nós pedimos para que Fortaleza possa se render aos Teus pés. Ó Deus, é com esperança no coração de que nós oramos pela nossa cidade, a começar em cada coração aqui, em cada família aqui representada, que os Teus valores, que a Tua palavra possa habitar, Deus, os corações. Nós queremos apresentar Jesus para o máximo de pessoas conhecidas. Nós queremos pedir ao Senhor para que, a começar dessa igreja, Deus, a começar dessa comunidade aqui, nós possamos fazer a diferença na nossa rua, no nosso bairro, ó Deus, na nossa regional, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. As pessoas precisam do Senhor, as pessoas precisam de transformação. Nós queremos começar esse ano orando, intercedendo pelas vidas daqueles que não podem, ó Deus, lutar espiritualmente por si. Nós pedimos ao Senhor para que possa, Deus, fazer um mover sobrenatural na nossa cidade, na nossa igreja, nas nossas famílias, para que nós tenhamos famílias fortes e uma igreja pujante, forte pelo Senhor, uma igreja que mostra o Senhor com as suas próprias atitudes e não só com palavras. Essa é a nossa oração. Abençoa a nossa semana, que possamos nos conectar ao Senhor profundamente, possamos, ó Deus, ter intimidade com o Senhor, lendo a Tua palavra, vivendo para o Senhor. Abençoa o trabalho de cada pessoa, a tenda de cada pessoa, que haja temor em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode virar para cá, nós vamos ministrar a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a Tua igreja hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.